Olá, bem-vindos à aula de reforço de matemática fundamental. Hoje a gente vai revisar alguns tópicos abordados já nas aulas, que serão os conjuntos numéricos, a fatoração, que vai servir para MMC e MDC, a razão e proporção e a regra de 3, tanto a simples, quanto a inversa, quanto a composta. Conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos são os 5, os principais. Primeiro vem o conjunto dos reais, que englobam todos os outros conjuntos dentro dele. É onde se encontram todos os números e os outros conjuntos numéricos, com exceção dos complexos. Porque os complexos eles são uma parte diferente da matemática, mais voltada para a graduação, e eles não chegam a ser abordados no começo. Aí nós temos o grupo dos irracionais, que está dentro dos números reais, mas fora dos racionais, obviamente, porque eles são dois conjuntos à parte. E eles são os conjuntos de números que não podem ser expressos, assim, ser mostrados como uma fração, como por exemplo o π ou o número de Euler. Já os racionais, eles podem sim ser feitos como uma fração, como por exemplo o 1, o meio, o 0,3333333, dízima periódica. E dentro dos números racionais nós temos os inteiros, que são os números positivos e negativos, que não possuem casas decimais, como menos 1, 0, 1, 2, 3, do infinito até o menos infinito, os dois lados. E dentro dos inteiros nós temos os naturais, que são só os inteiros positivos, basicamente, que é o 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. E um conjunto especial de números são os números primos, que eles basicamente, os números primos eles não podem ser divididos por nenhum outro número a não ser eles próprios e por 1, porque qualquer número é divisível por 1. E obviamente que sejam maiores que 1 para que o 1 não seja englobado nesse meio. Então os números primos de 1 a 100 são 2, 3, 5, 7, 11, 13. Tem essa tabelinha aqui embaixo mostrando quais são os. E por que eles são necessários? Eles são necessários para fatoração. A fatoração é uma decomposição de qualquer número inteiro, e de forma que a ser expressado como uma multiplicação de vários primos, como tem o caso aqui ao lado, do 60, que pode ser expresso como 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 1, embora 1 não seja número primo. E para que serve essa fatoração? Essa fatoração ela é muito necessária para casos como o MMC e o MDC, que no caso é o mínimo múltiplo comum e o maior divisor comum. Para a gente calcular o MMC, a gente vai basicamente pegar todos os fatores que a gente quer descobrir, o MMC, o mínimo múltiplo comum entre eles, e a gente vai começar a dividir por números primos pequenos. No caso aqui, o que a gente tem é o 4, o 6 e o 8. Todos eles podem ser divididos por 2. Então a gente pega e divide todos eles por 2. Então aqui a gente vai para o segundo caso aqui. Aí nós ficamos com 2, 3 e 4. Nós mantemos assim dividindo até que a gente não consiga mais dividir por 2. Que no caso aqui, quando a gente chega neste caso aqui, a gente não consegue mais dividir nenhum dos 3 números por 2. Então a gente começa a dividir por 3. Por quê? Porque aqui esse aqui já chegou em 1, esse também. Então só falta o 3 chegar em 1. Então nós dividimos por 3 aqui e todos chegam a 1. Ou seja, esse 4, esse 6 e o 8, o mínimo múltiplo comum vai ser a multiplicação de todos esses números primos que a gente utilizou para fazer a fatoração. Ou seja, 24, que é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Já o máximo divisor comum, ele vai ser basicamente quando a gente faz essa fatoração e todos os números estão sendo divididos. Por exemplo, aqui no 40 e no 60, quando a gente divide por 2, os dois são divididos. O 40 vai para 20 e o 60 vai para 30. Quando a gente divide de novo por 2, de novo isso acontece. O 20 vai para 10 e o 30 vai para 15. Mas quando a gente divide de novo por 2, o 10 vai para 5, mas o 15 ele não pode ser dividido por 2. Então ele se mantém. A mesma coisa com o 3. Que aí aqui só o 15 acaba sendo dividido e o 5 não. Depois disso é feito com o 5 e aí sim temos de novo a divisão dos dois. Então o máximo divisor comum vai ser a multiplicação apenas desses números que dividiu todos eles aqui.
No caso, é 2 vezes 2 vezes 5. Aqui, no caso, é 20. 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Então, o máximo divisor entre 40 e 60 é 20. Razão e proporção. A razão é a relação entre duas grandezas, o coeficiente entre esses dois números. Por exemplo, se em uma sala há 6 meninas e 4 meninos, a razão entre esses meninos é dada por essa fórmula aqui. 6 sobre 4, né, que é a quantidade de meninas sobre o de meninos. Então, nós podemos dizer que a cada 3 meninas, nós temos 2 meninos. Ou seja, a quantidade de meninas é 1,5 vezes maior que a quantidade de meninos. Já a proporção ela é a igualdade entre duas razões. Por exemplo, se uma receita usa 2 xícaras de açúcar para 3 xícaras de farinha, e você quer fazer o dobro da sua receita, usa-se 4 xícaras de açúcar e 6 de farinha. Ou seja, a proporção é expressa por essa fórmula aqui, que é aqui a quantidade de açúcar em cima sobre a quantidade de farinha embaixo. Regra de 3. A regra de 3 ela é utilizada para encontrar algum valor oculto que segue uma grandeza determinada, seja ela direta ou inversa. Na regra de 3 simples, ocorre quando uma grandeza ela é diretamente proporcional, quando aumenta e a outra também, ou no caso haja a diminuição das duas, seguindo uma proporção. Exemplo, uma receita utiliza 3 xícaras de farinha para cada 5 xícaras de açúcar. Para fazer uma receita com 7 xícaras e meia de açúcar, são necessárias quantas xícaras de farinha? Então, como a gente resolve essa regra de 3 simples? Aqui a gente tem 3 xícaras de farinha para 5 de açúcar. E a nossa quantidade é indefinida, né, x, para 7 xícaras e meia aqui. Dá para perceber que quanto mais eu aumento a minha quantidade de açúcar, aqui está para baixo, mas é aumentar, mais eu vou aumentar a minha de farinha. Então, a gente descobre aqui que ela é diretamente proporcional. Então, é uma simples. Como a gente resolve isso? A gente faz essa multiplicação aqui, ó. A gente faz uma multiplicação cruzada, a gente diz. Esse vezes esse e esse vezes esse. Aí vai ficar 5x é igual a 3 vezes 7,5. E 3 vezes 7,5, vou colocar aqui, ó, 5x é igual a 22,5, né? Porque é essa multiplicação aqui. Então a gente diz que x é igual a gente pega aqui o 5 que está multiplicando, passa dividindo, 22,5 dividido por 5. Então nós temos que o nosso x, se a gente fizer essa conta, vai descobrir que é 4,5. Ou seja, se a gente aumentar para 7 xícaras e meia de açúcar, nós vamos ter que aumentar de 7 para 4 e meia xícaras de farinha. E a regra de 3 inversa? Bom, a regra de 3 inversa ela ocorre quando duas grandezas são inversamente proporcionais, ou seja, uma aumenta e a outra diminui. Por exemplo, um carro leva 4 horas para percorrer uma certa distância a 60 km por hora. Se a velocidade aumentar para 80 km por hora, quanto tempo ele levará para percorrer a mesma distância? Bom, se você tem um período, um espaço, e você leva 4 horas correndo a 60, se você vai a 80 km por hora, então esse tempo vai diminuir. Mas como é que é feito isso? Então, vamos lá. Aqui a gente pode ver que a nossa velocidade está aumentando, mas o nosso tempo está teoricamente diminuindo. Né? Como aqui é 80, aqui vai ser um número menor, então ele aumentou a velocidade e diminuiu o tempo que a gente demora. Como a gente faz isso aqui, né? Bom, a gente vai ter que fazer, basicamente, inverter esses valores aqui. Esses dois valores aqui. A gente vai ter que colocar o 60 em cima, aqui, e o 80 embaixo. Agora, com essa nova regra de 3, entre aspas, a gente faz a mesma coisa que na simples, que é multiplicar inversos. Então, a gente vai ter que 80x é igual a 60 vezes 4. Então, a gente faz aqui nossa multiplicação, né? Então, vou copiar aqui. 80x é igual a
60, 60 vezes 4. Opa, não, isso eu não vou copiar não. Deixa eu voltar aqui, calma aí. Eu já tenho que colocar o resultado, né? 60 vezes 4, 240. Oh, caramba. É porque 6, 6, 12, 12, 12, 24. E a gente passa o 80 dividido, né? Então, o x é igual a 240 dividido por 80. Então, esse x nosso vai ser igual a 3 horas. Porque se ele leva, né? Então, aqui fazendo a divisão. E ele leva aqui 4 horas para fazer. A gente aumentou a nossa velocidade para 80. Então, o tempo cai para 3 horas. Bom, para a regra de 3 composta, ela vai precisar de 3 ou mais grandezas envolvidas no nosso problema. Como, por exemplo, 8 máquinas produzem 400 peças em 5 dias. Quantas peças serão produzidas por 12 máquinas em 3 dias? Bom, para a gente fazer a regra de 3 composta, a gente vai ter que analisar qual que é a fração que é, digamos, a principal, né? Que é basicamente a que tem a incógnita aqui. Ela é a nossa principal e é com que a gente vai comparar os duas frações. Então a gente vai ver basicamente a direção, entre aspas, né? Se ela é inversamente ou diretamente proporcional com o número de máquinas e com o número de dias. Se eu aumento o número de máquinas, logo eu vou aumentar a minha quantidade de peças feitas, obviamente. E se eu aumento o número de dias que eu tenho para produzir peças, eu também vou aumentar a minha quantidade de dias. Logo, essas grandezas, elas são, as duas são diretamente proporcionais. Então a gente tem dois casos aqui. Caso fosse inversamente proporcional, a gente pega a coluna que não tem a variável, né, a incógnita, e colocaria ela por cima. Então ficaria tipo 8 sobre 12 vezes 5 sobre 3. Mas esse não é o caso nosso. O nosso caso ele é diretamente proporcional. Então a gente vai usar a variável de baixo, a parte de baixo, por cima da parte de cima. Então vai ficar 12, vou fazer aqui no cantinho. 12 sobre 8 vezes 3 sobre 5 vezes 400 é igual a x. Beleza? Aí aqui a gente faz então, deixa eu fazer aqui rapidão, na minha calculadora. 12 dividido por 8 vai dar, cadê? Aqui. 1,5 vezes 3 dividido por 5, que vai dar 0,6 vezes 400, que é igual a x. Aí, essa multiplicação aqui, 1,5 vezes 0,6, dá 0,9 vezes 400, que é igual a x. Aí, fazendo essa multiplicação aqui do 400 vezes 0,9, nós vamos ter que x ele é igual a 360 peças. Vou colocar só um P aqui. Peças. Bom, essa foi a aula. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Foi mais um resumão mesmo de tudo que já foi passado até o momento. E é isso. Vejo vocês nas próximas aulas e falou!